Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneça sobre nós. Amém. Nós estamos alegres e é interessante eu estar pregando aqui. Eu quero agradecer ao pastor Adilson pelo convite, porque é o nosso programa de domingo à noite, depois do culto, assistir o culto daqui. Quando a gente chega em casa, Eveline gosta, isso virou um costume, gosta de ver as irmãs, os parentes participando aqui do culto, louvando a Deus. E nós ficamos um pouco mais próximos também. E hoje nós estamos aqui, não é? E o pastor Adilson me convidou para pregar, foi o estudo de manhã e agora à noite. Nós estamos em férias, bem hospedados aqui nessa igreja, mas eu aprendi uma coisa, que soldado no quartel quer trabalho. Então, não teve como fugir, mas é com muita alegria, irmãos, que nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Num dia que para mim é especial, porque é o dia que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidar os irmãos agora para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, no capítulo 2, e nós iremos acompanhar a leitura do verso 1 até o verso 20. Lucas, capítulo 2, de 1 a 20. Obrigado, garoto. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido para sempre, seja o teu santo e excelso nome. Senhor Deus, nós te louvamos por estarmos reunidos com a tua igreja nessa noite para cultuar o Senhor e para louvar ao Senhor pelo nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Nós ficamos alegres, ó Pai, com a salvação que o Senhor nos trouxe na pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor receba então, Pai, o nosso culto, receba o nosso louvor, a nossa gratidão e mais uma vez, por graça, revele aos nossos corações a pessoa bendita de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, baseado na passagem que nós lemos, eu queria falar nessa noite sobre o tema: nós devemos comemorar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus deve ser comemorado. Algumas pessoas já não têm essa convicção, porque argumentam o seguinte: olha, nós não sabemos bem se foi no dia 25 de dezembro que ele nasceu. Outros dizem, nós não devemos comemorar porque essa comemoração é pagã. Tem a ver com o avanço do Império Romano, que foi capitulando outros povos e foi incluindo as suas comemorações, as festas que se prestavam àqueles deuses. Outros dizem, não devemos comemorar porque isso é apenas uma data comercial. E nós não devemos, então, participar desta coisa. Contudo, meus irmãos, eu discordo completamente disso, em que pese haver algum tipo de verdade nessas afirmações, no nosso contexto atual, o nascimento de Jesus deve ser comemorado. Se a data é essa ou não, não é o nosso ponto, pouco nos importa saber o dia exato qual foi. Se há aqueles que aproveitam essa época apenas para uma questão comercial, pobre deles. Mas nada disso deve impedir a Igreja de Jesus Cristo de comemorar o seu nascimento, porque não há coisa mais importante na minha vida e na sua do que o fato de Jesus ter nascido. Não há uma notícia que precise ser anunciada e que deve continuar sendo anunciada do que o nascimento do Senhor Jesus. E se você faz uma festa quando nasce um filho, imagine a festa que você tem que fazer quando nasce o Filho de Deus. O primeiro ponto da minha mensagem é sobre o como devemos comemorar o nascimento de Jesus. E nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, em primeiro lugar, em família. Percebam, irmãos, naquele dia a família estava reunida. Havia José, o pai, havia Maria, a mãe, e agora havia o Senhor Jesus Cristo, o Filho. O Natal é uma época de reunirmos as nossas famílias para falarmos o seguinte: hoje nós precisamos ficar alegres, hoje nós precisamos comemorar, porque Deus mandou ao mundo o nosso Salvador. A nossa família, então, ela deve render graças a Deus, porque Deus nos amou de uma forma tão grandiosa e manifestou graça, fazendo com que seu filho nascesse para ser o nosso Salvador. Pai, mãe, esposo, esposa, filhos, uma família mais estendida que seja, avós, sobrinhos, tios, é uma época de reunir a família. É uma boa oportunidade para renovar laços familiares. É uma boa oportunidade para uma reconciliação familiar. Não há uma oportunidade melhor do que essa. A família estava aqui reunida no dia de Natal e nós fazemos bem quando restauramos ou mantemos a tradição de, em nossas casas, comemorarmos e ensinarmos aos nossos filhos que devemos ser gratos a Deus porque Jesus nasceu. Em segundo lugar, nós devemos comemorar com a igreja. Perceba, você tem aqui, em primeiro lugar, uma família, você tem pai, mãe, filho, mas agora estão se agregando outros. Agora os pastores também irão lá naquela casa, ver aquela criança e comemorar aquele nascimento. Em breve, virão pessoas do Oriente, virão sábios, virão magos do Oriente para comemorar aquele nascimento. Aquilo que era apenas uma família agora doméstica se torna uma família espiritual. Chamados por Deus, reunidos por Deus que mandou uma estrela, reunidos por Deus que mandou um anjo, congregados por Deus
em torno da centralidade da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Natal é uma festa para ser comemorado pela igreja. Nós não podemos deixar de fazer o culto, não podemos deixar de ler as passagens bíblicas, não podemos deixar de cantar os hinos, não podemos deixar de nos alegrar nesse dia com o povo de Deus, porque Ele veio salvar o seu povo. Mais ainda, o Natal deve ser comemorado nas maiores alturas do céu, e o Natal deve ser comemorado na casa mais simples que tiver. Nós estamos vendo aqui, meus amados irmãos, os anjos de Deus do céu, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Eles estão celebrando, eles estão glorificando, eles estão festejando o nome de Deus. Mas você vê essa festa também acontecendo no lugar mais simples, numa estrebaria. O Senhor Jesus nascendo lá numa manjedoura. O Natal, meus amados irmãos, deve ser, portanto, comemorado por ricos e deve ser comemorado por pobres. Desde aquele lugar mais glorioso, desde aquele lugar mais chique, mais luxuoso, até o lugar mais simples, até o lugar mais humilde, deve se celebrar o nascimento do Senhor. Ninguém deve achar que por sua pobreza ou por sua simplicidade não deve celebrar o nascimento de Cristo, porque Cristo nasceu em grande simplicidade. Mas Deus estava presente naquele lugar simples. E Deus está presente na casa mais simples, onde o nome do seu filho for glorificado. Assim como Deus estará presente na casa mais luxuosa, onde o nome do seu filho for glorificado. Portanto, meus amados irmãos, devemos celebrar o Natal de Jesus. Porque os anjos de Deus celebraram. Porque a igreja foi reunida para celebrar. Porque a família estava ali celebrando o nascimento, o Natal de nosso Senhor Jesus. Portanto, esse é o modo. As nossas casas, nas nossas igrejas, num lugar ainda que mais simples, devemos nos alegrar com o nascimento do Senhor. Isso aqui é o como celebrar. O segundo ponto é o porquê celebrar esse nascimento. Por que comemorar o nascimento de Jesus? E aí eu posso dizer que, em primeiro lugar, devemos comemorar o nascimento de Jesus, porque ele significa a restauração da glória de Deus ao mundo. Quando os anjos se manifestaram para trazer a notícia aos pastores, conforme o versículo 9, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Quando o Senhor Jesus nasceu, a glória de Deus volta a se manifestar no mundo e entre os homens. Percebam uma coisa: quando nós caímos em pecado, a glória de Deus se afastou de nós. A palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem caiu, a glória de Deus se afastou da criação. Porque a palavra do Senhor fala que até agora a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Havia então sido quebrada a manifestação da glória de Deus em relação ao mundo, em relação à humanidade. Quando o Filho de Deus nasce, a glória de Deus agora novamente se manifesta. Agora você pode novamente sentir e participar e perceber que a glória de Deus está se manifestando novamente no mundo, porque o Filho de Deus chegou ao mundo. Nós podemos ser restaurados à glória de Deus. Deus começa agora a restaurar a sua glória no seu povo, porque o Filho de Deus veio para restaurar a imagem de Deus em nós, que havia sido quebrada e manchada pelo pecado. Então nós devemos celebrar o Natal, porque ele significa a restauração da glória de Deus na nossa vida e no mundo. Nós devemos celebrar o Natal, meus amados irmãos, em segundo lugar, porque ele significa que nós temos um grande motivo de alegria. Você precisa de um motivo de alegria? Se alegre porque Jesus Cristo nasceu. Se alegre porque o amor de Deus foi revelado. Se alegre porque a graça de Deus se manifestou. Os anjos disseram aos pastores: nós vos trazemos uma boa nova que será de grande alegria.
Como é bom receber uma boa notícia que deixa você alegre. A melhor notícia que você pode receber não é você ficar alegre se você passou numa seleção de vestibular. Você fica alegre quando recebeu o 13º. Olha, o 13º caiu, não atrasou, não. Você pode até comprar um queijo de cuia. Queijo de cuia. Mas não há nenhuma notícia poderá trazer uma alegria mais duradoura, permanente, que vai para a eternidade, do que você saber que o Salvador nasceu. Eu sei disso. Então, celebramos o Natal porque é um motivo de grande alegria. Mais ainda, nós precisamos celebrar o Natal, meus irmãos, porque ele é a esperança de paz para o mundo. Os anjos disseram: paz na terra. Sem Jesus não há paz. Nós não temos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus porque Jesus nasceu. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só temos paz com Deus porque Jesus nasceu. Nós temos agora em Jesus alguma esperança de pacificar relações entre os homens. O homem caído, por natureza, é egoísta. E o egoísmo faz com que existam guerras entre os homens. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, agora a partir de Jesus, você pode até se tornar um pacificador e restabelecer paz entre os homens que não têm paz. Então eu celebro o nascimento do Senhor, porque eu posso vivenciar a paz com Deus, e até paz entre os homens pode ser vivenciada a partir da pessoa bendita de Jesus. Eu preciso celebrar o Natal. Mais ainda, eu preciso celebrar o Natal, porque ele é um indicativo de que Deus quer o bem aos homens. Os anjos disseram: paz na terra, ou melhor, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Meus amados irmãos, nós precisamos pensar que Deus não quer o mal para os homens. Nós precisamos entender que Deus quer o bem para os homens. Precisamos, inclusive, entender que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então, a mensagem que nós precisamos pregar, a partir do nascimento de Cristo, é de que existe um Deus que quer o bem, que existe um Deus que é misericordioso, que existe um Deus que é amoroso e que veio para salvar. Então, nós precisamos sim comemorar o Natal, porque na revelação da pessoa de Jesus Cristo, você pode compreender que Deus quer o bem para você, que Deus quer estabelecer o bem na sua vida, que Deus quer estabelecer o bem moral, Ele quer salvar você dos seus pecados, Ele quer transformar o seu coração, e Ele quer estabelecer o bem existencial, Ele quer fazer o bem. Se você acha que Deus não faz o bem, o maior bem que Ele poderia ter feito é enviar o seu Filho. É a maior coisa, é a maior bênção. Como Ele não nos dará, juntamente com o seu Filho, as outras bênçãos? Então eu louvo a Deus, eu comemoro o nascimento de Cristo, porque é um símbolo que Deus ainda está manifestando sua misericórdia, que Deus ainda quer o bem e que Deus ainda faz o bem entre os homens. Meus irmãos, por esses motivos, devemos comemorar o nascimento do Senhor. E o terceiro ponto é o seguinte: se o primeiro ponto é a forma como devemos comemorar, o segundo, por que devemos comemorar, o terceiro é por que devemos anunciar. Se os irmãos voltarem aí para o versículo 17, e vendo os pastores, quando viram, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Os pastores agora saíram anunciando. Primeiro os anjos anunciaram, e agora os pastores estão anunciando, não é? A partir de Belém, o nascimento do Senhor. Eles estão anunciando tudo aquilo que foi dito a respeito do menino. Foi dito para eles que seria o Salvador. Foi dito para eles que seria o Senhor do seu povo.
Então, o Natal é mais uma ótima oportunidade de você poder anunciar para as pessoas que o Salvador veio ao mundo. Todos precisam de um Salvador. Os hebreus precisavam, os gentios precisavam, nós precisamos, todos precisam. Pecadores, aqueles que se acham justos, não é? Aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, homens, mulheres, crianças precisam ouvir o nascimento. E a comemoração dele é um anúncio da nossa parte de que o Salvador nasceu, de que o Salvador veio ao mundo. E nós precisamos agora chamar os outros para comemorar junto conosco. Nós deveríamos, irmãos, chamar os nossos vizinhos para ir um momento na nossa casa, numa época como essa, e você dizer: venham à nossa casa, nós queremos convidar você para comemorar conosco o nascimento de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Nós devemos comemorar juntos. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, você deve anunciar e dizer: você precisa, nesse Natal, compreender o sentido do Natal, o nascimento do Salvador. Então, dessa forma, irmãos, nós somos chamados para anunciar o nascimento do nosso Salvador. A festa mais importante deve ser o Natal, o nascimento do Senhor. Sem o seu nascimento, não haveria, por exemplo, a sua morte. Porque nós devemos ser tímidos em comemorar o nascimento de Jesus. Não devemos ser tímidos. O nascimento de Jesus é uma festa que deve ser comemorada, do modo que nós vimos, em família, nas igrejas, nos céus e na terra, porque Ele veio ao mundo para restaurar a glória de Deus, porque Ele veio para nos trazer paz, nos trazer alegria e salvação, e porque agora é nossa missão anunciar que o Filho de Deus nasceu. Que o Senhor Deus nos abençoe e que possamos nesses dias, não é, nos alegrar com os nossos e comemorar e louvar e glorificar a Deus pelo nascimento do nosso Salvador. Que Ele nos abençoe.